Meus amados irmãos, em Cristo Jesus, nosso Senhor, desculpem. Graças a Deus por mais um dia de vida, por estarmos aqui reunidos para estudarmos, né, a palavra de Deus. Nunca é demais ler a palavra de Deus, é o alimento do nosso espírito. Nós vamos hoje falar sobre as referências dos 4 primeiros capítulos, versículos dos mandamentos de Deus. Estudos bíblicos em famílias. Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Nós encontramos essa exaltação, quer dizer, a Bíblia inteira exalta nosso Senhor Jesus Cristo como Deus triuno, não é? Então nós vamos procurar aqui nas referências sobre uma referência sobre essa exaltação. Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Vamos ler Filipenses. Filipenses 2, de 5 a 11. Vamos começar. O exemplo de Cristo na humilhação. Vejam só. Tende em vós, Paulo está falando da igreja já formada, a igreja que crê em Cristo como nosso Senhor, Salvador, único intermediário entre nós e Deus Pai. O Espírito Santo de Deus está no nosso espírito. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque nós cremos nas promessas de Jesus. Ele disse, eu vou para o Pai, mas não vou vos deixar sozinhos. Vou mandar o meu beneplácito, que é o Espírito Santo de Deus, para ficar convosco para sempre. Não é como no tempo dos profetas, que ele chegava por um certo tempo, depois ele saía. Não é assim. Ele só sai daquela pessoa que negar Jesus, se envergonhar do nome dele, se envergonhar de dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Então o Espírito Santo já não mora mais naquele templo, né? Onde Jesus Cristo não é o Senhor, não é o templo, não é a igreja de Cristo. Então nós vamos ler essa grandeza de Jesus, o exemplo de Cristo na humildade. A igreja de Cristo deve ser humilde, uns para com os outros, em primeiro lugar para com o nosso Deus. Quando nós formos orar, oremos com decência, com respeito. Quando formos pedir alguma coisa a Deus, que nós pedimos tudo a Deus, a proteção, tudo, não é? Então nós devemos pedir e não mandar na vontade de Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, não é? O Pai Nosso é mesmo que nós estarmos relendo os mandamentos de Deus. Então, tende em vós, igreja de Cristo, aquela igreja fiel a Jesus, que crê que Jesus é o seu Senhor. Ali dentro não tem outro Senhor. Se tiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, não é no nome de Maria, nem de Antônio, nem de José, nem das almas, nem de Teresa, de ninguém. É no nome de Jesus Cristo, o Senhor. Então, o exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma humildade que houve também em Cristo Jesus.
Se fosse impossível para nós fazermos isso, o apóstolo Paulo não teria nos exortado, nos advertido, não é? Sejais humildes em tudo. Olhe, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus nosso Senhor, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não, e muita gente quer se sentir Deus, viu? Quando uma pessoa diz, eu fui crente, hoje eu sou uma crente porque eu quis. Jesus bateu na porta, como se fosse na porta de uma casa, e perguntou, você quer me aceitar? A pessoa, se quiser, diz, quero. Fazer o quê, não é? Ou então, não quero. Saia da minha porta. Veja, não é assim, minha gente. A vocação de crer que Jesus é nosso Senhor, foi Deus que nos deu, é uma vocação dada por Deus, que quanto mais tempo passa, quanto mais a gente lê, mais a gente se apega àquela grandeza daquelas santas palavras, não é? Então, tende em vós o mesmo sentimento de humildade que houve também em Cristo Jesus, pois ele, assim eu falei, Filipenses 2, começando do 5 e vai até o 11. Tende em vós o mesmo sentimento de humildade que houve também em Cristo Jesus, nosso Senhor, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não se julgou como usurpação, não quis se engrandecer, não quis se mostrar como Deus, não é? O ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, mas por completo, das coisas espirituais, para morrer pelas carnais, que nós éramos carnes imundas. Nós não valíamos nada, nós estávamos debaixo da maldição dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Nós não tínhamos comunicação com o nosso Deus. Nós éramos filhos das trevas. Veja só. Esvaziou-se a si mesmo. E reconhecendo, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Quem olhasse para Jesus olhava para um homem comum, sendo que ele era Deus e homem. Tinha as duas naturezas, humana e divina. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Vejam só, e morte de cruz, das piores mortes, destinadas aos ladrões e malfazejos. Jesus estava ali como se fosse um ladrão, uma pessoa que não obedece os mandamentos de Deus, uma pessoa sem Deus, não é? Mas ele o que fez? Se humilhou até a morte, e morte de cruz. Até eu sempre relembro que imitação daquele exemplo que houve um pouco antes da morte de Jesus, que tinha 2 ladrões ao lado dele, não é? Ladeando Jesus. Um deles nasceu para a salvação, porque quando a pessoa nasce para a salvação, até antes de morrer, ele tem que dar a prova. Uma pessoa não vai dizer que ele era crente ou incrédulo. Não. A igreja de Jesus, ela tem que provar. Então, aquele ladrão, um deles, humilhava Deus. Te desce daí, dessa cruz, tu não salvastes tanta gente, não curastes. Te salva a ti mesmo.
enquanto o outro sentiu na mente, na consciência. Aí reclamou daquele, repreendeu, não digas tal coisa. Nós estamos aqui porque merecemos, mas este aí nada fez para merecer. O Espírito Santo de Deus já estava dentro dele. Porque para a pessoa, como diz lá em 1 aos Coríntios 12, de 1 a 3, diz, só fala que Jesus é o Senhor pelo Espírito Santo de Deus. E só fala que Jesus é anátema. Ele estava ali como um anátema, um maldito, como se ele ainda hoje estivesse preso numa cruz, morto, sem glória, sem vida e sem poder, sem merecimento nem de um túmulo, para poder ressuscitar dos mortos, não é? De entre os mortos. Humilham Deus. Eu não sabia, quando eu estava ali dentro daquela incredulidade, daquele templo demoníaco de ídolos, eu fazia tudo isso, eu adorava o Cristo morto, carregava ele pendurado num rosário, no pescoço, e todas as noites eu rezava, um terço ou uma dezena, dependendo do sono, para as almas do purgatório. Não existe purgatório. Nenhuma alma está sofrendo. Aquela que dorme em Cristo, que já morreu na certeza da salvação, ela está dormindo. E aqueles que morreram sem crer estão dormindo também. Quando Jesus vir nos buscar, então ele vai fazer a separação, ele já sabe quais são os deles. Todo aquele que em mim crê será salvo. E aquele que em mim não crê já está condenado. Todos já sabemos para onde vamos. Até a última hora, a pessoa pode recorrer a Deus, Deus querendo. Então chegou aquela hora que aquele ladrão que estava ouvindo aqueles insultos, aquela pessoa que não merecia, aí ele disse, não digas tal coisa, porque nós estamos aqui, porque nós merecemos esse tipo de morte. E nem eram tão maltratados como Jesus foi. Que Jesus sofreu, como todos nós sabemos, foi pregado de prego, uma coroa de espinho na cabeça. Diz que enquanto ele ia a caminhos, servindo de mangoça para o povo, né, com aquela roupa de rei, ia com aquela coroa de espinho na cabeça, e alguém batendo, um homem batendo com um caniço na cabeça dele. Imagine aqueles espinhos penetrando na cabeça de Jesus. Diz que ele ficou tão desfigurado, tão deformado, tão inchado, tão ensanguentado, que quem olhasse virava o rosto. Isaías já disse isso 700 anos antes de Jesus nascer, em pessoa. Deus já tinha mostrado a Isaías, pelo Espírito Santo de Deus, o que iria acontecer com Jesus no tempo da sua morte, para ele se entregar por nós. Então aquele ladrão, ele já tinha o Espírito Santo dele dentro dele, porque só diz que Jesus é Senhor pelo Espírito Santo de Deus, e só diz que Jesus é anátema, maldito, ainda preso numa cruz, pendurado, crucificado, envergonhado, não é? Morto, que nem pessoa teve para enterrá-lo. É mentira, é blasfêmia. Jesus ressuscitou e subiu ao céu. Quando ele foi sepultado, ele estava levando a nossa velha pessoa pecadora no corpo dele. Antes dele morrer, ele gritou, Pai, por que me abandonaste? Porque Deus não se associa com a maldade. Por um instante, Deus se separou de Jesus. Quando Jesus foi sepultado como uma pessoa anátema, como que fosse... Imagine, ele levando os pecados do mundo
nele, na pessoa dele. Deus não tem união com os malditos. Para ressuscitar como Deus. Quando ele desceu à sepultura, ele estava levando, lá na cruz mesmo, ele estava sofrendo por nós, todo aquele sofrimento. Ele ainda disse, Pai, se for possível, tira de mim esse cálice, mas se for da tua vontade, que se concretize. Se não me engano, foi na hora da oração. Olhe, aí ele disse, sim, e na morte de Jesus, ele estava levando as nossas dores, o nosso sofrimento que nós passamos nesse mundo, as amarguras. Nós podemos pedir, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, me socorre. Tira essa doença que não é minha. Podemos falar assim. Tira esse espírito maligno que muita gente tem vícios, não é? Do vício do adultério, do vício da prostituição, do vício do lesbianismo, do homossexualismo, da ladruice, da desobediência ao pai e à mãe, dos pais também não repreenderem seus filhos, os pais fazerem envergonharem seus filhos, tudo isso é pecado. E só faz isso quem não tem Jesus, quem não tem o Espírito Santo de Deus. Não pode se conter. Então pode pedir a Deus. Olhe nos mandamentos de Deus, se você está praticando um daqueles mandamentos que Deus manda, aquelas ordens, se você estiver contra e estiver desobedecendo, é porque o diabo está com você. Quem está com o Espírito Santo diz que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então vai demonstrar ao mundo quem Ele é. Se você está em Cristo, nova criatura você é. Cristo levou a nossa velha pessoa pecadora no corpo de carne dele. Quando ele foi sepultado, nós fomos sepultados com ele. A nossa velha pessoa pecadora estava, né, não está mais, debaixo da terra com Cristo naquela hora. Passou 3 dias sepultado. Mas quando ele ressuscitou, a igreja que ficou viúva casou novamente, casou com o Cristo vivo, o Senhor ressuscitado. Hoje nós não temos mais nada a ver com aquele Cristo que morreu, porque só temos mesmo a lembrança de que ele morreu, mas não podemos andar com Cristo pendurado no pescoço, com Cristo crucificado lá num templo de adoração, não. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Creiamos que Jesus já nos santificou espiritualmente, nós somos santificados em Cristo. Senão não seríamos a igreja de Jesus, não é? Cada um de nós formamos um membro do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, é a parte principal, que tem a sabedoria, tem a memória, tem a inteligência. Então aquele ladrão, para ele dizer que Jesus Cristo é o Senhor, veja só. Aí enquanto aquele outro insultava, aquele outro sentiu as dores. Aí disse, Senhor, quando estiveres no teu reino, te lembres de mim. Ele creu que Jesus era Deus, era e será. Só deixou de ser Deus por um instante. Mas ele creu por quê? Porque o Espírito Santo já estava dentro dele. Ele está dormindo, mas ele está dormindo em Cristo, na certeza da salvação. E nos deixou este exemplo, que nem que seja na hora da morte, a pessoa tem que dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Que não é só Senhor de uma pessoa, é Senhor da igreja dele. De todos aqueles onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, pode ser na nossa casa, meu irmão. Não ande atrás de templos onde gritam, choram, se batem, caem pelo chão,
fazendo bagunça, dizendo que é o Espírito Santo. Não é, aquilo é o diabo. Que Paulo dizia, a igreja é preciso que tenha decência. Não vamos usar de exagero, não é? A fé é tudo. A fé é a esperança e o amor. Então Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus, Deus estava lá em cima. Jesus, Deus, homem, não é? Por um instante ele deixou a santidade porque para se entregar por nós, mas foi por pouco tempo. Mas ele é o Deus triuno, já tem um lugar separado no céu para aquele homem que era um ladrão, um maldito, um malfazejo. Aquele outro foi para a perdição, está lá debaixo do chão. Quando Jesus vir, vai separar, chamar os dele, não é? Os que estão dormindo em Cristo. Os mortos, ele não vem buscar morto, ele não vem buscar pecadores, ele não está derramando o sangue dele por ninguém. Ele já fez tudo. Na hora que nós crermos, mesmo sem ter visto, é suficiente. E permanecer, obedecer os mandamentos de Deus. Porque senão a fé sem as obras é morta e as obras sem a fé também é morta. Então nós vamos continuar mostrando a grandeza de Deus. E morte de cruz, das piores mortes. Pelo que também Deus, o Pai, o Deus triuno, não é? O exaltou. Exaltou a quem? A nosso Senhor Jesus Cristo. Porque não teve uma pessoa no mundo que merecesse exaltação fora o nome de Jesus. Ore. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus. Quem está nos céus? Quem subiu e está sentado no trono? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus triuno, que hoje tem nome, o Senhor Jesus Cristo. Porque ninguém subiu ainda. De todos que nasceram de mulher, Jesus foi a única pessoa que ressuscitou e subiu ao céu. Muita gente ele ressuscitou, mas continuaram vivendo vida normal aqui no mundo, não é? E então, nos céus, os anjos. Na terra, nós, os seres humanos, nós não podemos apontar porque nós não sabemos quem daqui para a vinda de Jesus, que ainda não está servindo ao Cristo vivo, Deus pode transformá-lo, não é, em nova criatura. Tudo para Deus é possível. E debaixo da terra, quem está debaixo da terra, aguardando a vinda de Jesus para subir? Aqueles que dormem em Cristo, não é os mortos não, que os mortos é aqueles que não creram em Jesus. Sim. Pronto, lemos Filipenses 2. Agora, vamos dar graças a Deus, não é? Pai, nosso Santo Pai Celeste, nós te agradecemos por tanta bondade e misericórdia que pela tua graça, meu Pai, nós somos salvos, podemos garantir espiritualmente salvos. A nossa carne não irá cair em pecado, que o pecado mata a alma, o espírito. Nós confiamos no Espírito Santo de Deus, do qual nós somos o templo aqui na terra. Confiamos que Ele está nos guardando, nos amparando. A palavra de Deus mesmo diz que Ele ora por nós com choro inexprimíveis, gemidos inexprimíveis. Ele não está parado dentro de nós, Ele está lutando.
Ele luta contra aqueles endiabrados que vêm querendo derrubar a palavra de Deus, a igreja de Deus. Não é? Muitas vezes nós estamos pregando, ensinando o estudo bíblico entre famílias e ali sai uma pessoa, duas ou três ou quase todas, até com revolta, como se a pessoa não tivesse prova do que está falando. Antes da pessoa procurar referências, já para o estudo, já tem acontecido, porque é demais. O inimigo se atravessa no meio e atrapalha. Mas nós te pedimos, Senhor Jesus, nosso Santo Pai Celeste, que o Espírito Santo de Deus lute contra os endiabrados que estão no mundo, até dentro da nossa casa. Tira, meu Deus, afasta para sempre. Deixa só quem é teu. Abençoa todos da nossa família, o mundo inteiro que o Senhor tem poder. As ovelhas que meu Pai me dá, de forma nenhuma eu as lançarei fora. Eu as conheço e elas me conhecem, eu as conheço pelo nome. Eu as chamo e elas me obedecem, elas me seguem. O chamado é de Deus, minha gente. Não é pouca coisa não, é Deus quem nos chama e nos guarda e nos conserva. E o Espírito Santo está em cada pessoa que crê em Jesus como seu Senhor, com esperança, fé e amor. Amor ao nosso único Deus em primeiro lugar e ao nosso próximo como a nós mesmos, viu? É com amor fraternal. A igreja unida num só Senhor, numa só fé, num só batismo, numa só vocação, num só Deus, que é Pai de todos, é por todos, está em todos. E a igreja de Jesus já está sabendo que ela já é salva. Vai haver a perseguição do anticristo que já está no mundo, o Papa de Roma, a besta do 666. Ele e os sistemas diabólicos dele, poderosos aqui no mundo, religiosos, políticos e tudo mais, estão matando gente porque ele é o diabo em pessoa, é o grande dragão vermelho. Vermelho simboliza sangue. Ele está matando pessoas, enganando, dizendo que vão ser vacinadas contra a doença, mas a doença é a vacina. Vai ficar sem dinheiro aquela pessoa que não for vacinada, porque tem que colocar a impressão digital. E é na mão direita que está a marca da besta. Ele está marcando os dele, mas quem é de Jesus já traz o sinal na testa que o Espírito Santo já nos deu. Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu creio que seja esse. Que João, quando estava lá na ilha de Patmos, viu na costa de Jesus. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É a nossa força. E o 66, ele vai cravar na mão direita. Deve ser por meio da internet, não é? Virtual, ninguém vai ver, mas vai ficar na mão direita, não da Igreja de Jesus, dos que são dele. E os que são de Jesus, que são marcados na testa, ele conhece, o diabo conhece. E vai haver uma perseguição, vai haver uma tribulação, aquela que tem em Apocalipse, tão grande, uma inquisição maior do que todas já houve. Se lembram de Hitler, o que era que Hitler fazia? Hitler era um dos anticristos, mas tem os anticristos e o anticristo, que é o comandante. Mas nós não tenhamos medo, Igreja de Jesus. Onde você estiver, meu amado irmão em Cristo, ore a Deus e confie que você é de Jesus e o diabo não lhe toca. Ele pode mandar os dele, mas você não queira se vacinar.
que quem se vacina esse ano para o ano, com certeza ou já tem morrido ou vai morrer. Viu, sufocado. Louvado seja o nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus, amém. Então nós vamos, meus amados irmãos em Cristo, o texto é Êxodo 20, os 10 mandamentos da lei de Deus, nós já lemos, já explicamos. Nós vamos ler esse começo, que quando eu li deu problema, e eu tive que parar os estudos, foi ontem. Mas não há como Deus, eu entrego tudo a Deus. Olhe, porque Deus começa falando nos 10 mandamentos dele, e ele fala a quem? Fala aos israelitas, mas que serve para nós, porque antes nós não éramos incluídos no povo de Deus. Nós éramos pessoas isoladas, pessoas assim, éramos separadas, éramos gentios, idólatras. Era o que nós sabíamos fazer, era adorar os ídolos mortos. Não tínhamos parte com os judeus, mas por causa da nossa fé, sem ter visto, nós cremos, nós não precisamos de um Cristo morto na nossa frente, porque Jesus nunca foi fotografado. Nós não precisamos de ver Jesus ensanguentado, nós imaginamos e cremos que ele passou tudo aquilo por nós e valeu. Um sacrifício só, o único que agradou a Deus. Foram mortos muitos cordeiros até chegar o tempo do Cordeiro Divino se entregar. Até João disse na hora do batismo de Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus, quando Jesus estava se aproximando, o que tira o pecado do mundo. Jesus foi batizado, não era porque batismo tira pecado, não. Batizar aquele que crê. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Crê em Jesus como Senhor. E batizar a criança inocente é idolatria. Porque a criancinha não sabe de nada, não sabe crer em nada. Até 12 anos, o mal que aquela criança fizer, ele não vai saber das consequências que aquele mal pode causar. Ele está endiabrado. O diabo, ele pode governar até criança, viu? Porque tem criança levada do inimigo, que quebra coisa dentro de casa, bate na porta, bate o pé quando a mãe fala, sai revoltado. Se for possível, joga até alguma coisa na mãe ou no pai. Aquilo é o maligno. Tem que a mãe exemplar o filho